É necessário que o amor aumente em conhecimento. Eu sei que parece que muitas vezes as pessoas colocam o amor em uma prateleira e o conhecimento em outra. Apesar de serem distintos, são coisas inseparáveis. E fundamental para a sua vida entender esse conceito. Bom dia, graça e paz. Mais um devocional baseado aqui em Filipenses. A gente continua aí. Vamos lá. Lembrando, dia 12. Agora, nessa sexta, live sobre homeschooling. Às 20 horas aqui. E faça a pergunta lá ao vivo. Lá, quem sabe eu vou responder a sua pergunta lá ao vivo, hein? Vamos ver. Filipenses 1, então, dia 12, 20 horas aqui no canal do YouTube. No meu canal no YouTube. Filipenses 1, 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Eu vou explicar isso conceitualmente e vou dar alguns exemplos bem práticos disso no seu casamento, na criação de seus filhos, enfim, em tudo na sua vida. Bem prático. Então, vamos primeiro para o conceito. Paulo fala que o amor deve aumentar em conhecimento. A gente parece que tem dois grupos. Dois grupos. O grupo do amor e o grupo do saber. Lembra que Paulo disse assim, ó, se você tiver ciência, né, sabedoria, mas não tiver amor, nada você será. E aí, muita gente pega essa fala de Paulo, que Paulo fala em Coríntios, e diz, está vendo? A gente pode ser ignorante e o importante é amar. Não é verdade. Porque você tem que ler este texto de Paulo aqui com outro texto. Que outro texto? Oséias 4,6. O povo perece porque falta conhecimento. Então, essas duas coisas são importantes e fundamentais que a gente coloque essas coisas lado a lado. O amor e o conhecimento. Você sempre terá, sabe, versos para provar a sua heresia. Sempre, 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 sempre. Então, Paulo aqui, ele fala das duas coisas. Do amor e ele fala também da parte intelectual. A parte intelectual está ligada, então, às nossas ações de amor. Quer ver um exemplo? Romanos 1. Paulo fala que por conta do estado de pecado, do desvio em relação a Deus, a humanidade abandonou Deus, por isso Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha que coisa interessante. Por conta da incredulidade deles, da idolatria deles, Deus permitiu que os homens pensassem de maneira burra. É isso que ele está dizendo. Entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Por conta do pecado, Deus entregou o homem a uma mente burra. E aí ele continua, para praticarem coisas inconvenientes. Então, essa ideia de que você vai ser mudado, as suas atitudes serão mudadas, simplesmente com base... você é um homem que mora no meio da floresta, sozinho, sem nenhum conhecimento, e você vai mudar. Isso não existe. Isso não existe. O que muda o seu comportamento é aqui, ó. É aqui. A sua mente precisa mudar. Então você precisa, se você quiser mudar o seu comportamento, você precisa mudar o seu pensamento. Porque o seu comportamento é sim um resultado do seu pensamento. Por isso que a gente fala tanto sobre isso. Leia a Bíblia, faça esses devocionais aqui, frequente uma igreja bíblica, ouça pastores bíblicos. Isso é fundamental para sua mente mudar e aí então o seu comportamento vai mudar. Vamos lá para uma questão bem prática, vai. No meu casamento, né? Eu noto nesses meus mais de 20 anos andando com Jesus que crenças erradas que eu tinha sobre mim mesmo me levava a ser mal. E ainda me leva. Então, sem percepção de mim mesmo, isso é burrice, eu acabava tendo dificuldades com a minha esposa. E o mesmo vale para qualquer coisa, qualquer coisa. Como que, conforme eu fui crescendo, e a gente vai crescendo, você vai entendendo certas coisas, e aí você tem percepção das suas atitudes. Você fala, nossa, aquilo ali está errado. Mas como que você tem essa percepção? É através do intelecto, do entendimento, dessa parte espiritual. E tá vendo que eu coloco aqui intelecto, espiritual, tudo uma coisa só, né? É isso mesmo. Então, se você quiser mudar, você precisa mudar a mente. Mudar a mente. Paulo vai falar sobre isso para que a gente não se amolde a este mundo, mas sejamos transformados pela nossa mente. Transformados pela palavra na nossa mente. É a nossa mente que é transformada para que as nossas atitudes sejam transformadas. Provérbios fala assim como o homem pensa, ele é. Então, o seu mundo espiritual, ele molda a sua atitude. Então, se você acredita em coisas erradas, você pratica coisas erradas. É simples assim. É óbvio assim. Por isso, se você quer um casamento melhor, não há outro caminho.
Você precisa crescer no entendimento. Por isso Paulo fala que o vosso amor aumente em pleno conhecimento. Então não há... O segredo do casamento é o amor. Mas como que o amor se materializa? Paulo diz que o amor aumente em conhecimento. Vamos pegar outro exemplo, vai. Por que uma mãe, muitas vezes, ela, podendo cuidar de seus filhos, ela vai e deixa seus filhos com os outros? Quer dizer, mesmo se você não pode, você deveria orar para que você pudesse. Ah, está passando necessidade, então ore porque você é a mãe, né? Mas enfim, ela não tem percepção que aquilo é falta de amor. Pelo contrário, ela acha que levantar às 5 horas da manhã, deixar o filho em algum lugar, nas mãos de estranhos, para ganhar mais dinheiro, ela acha que isso é que é amor. E não é. Não é. Portanto, é necessário, para que essa pessoa tenha atitudes de amor, é necessário convencer essa pessoa que essa atitude que ela está tendo não é amorosa. Olha, isso está errado, porque a Bíblia diz isso, 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 isso. E aí o entendimento dela vem e ela então muda. Ontem mesmo eu estava conversando com uma família querida que veio de Sorocaba, estava em Ubatuba, né? Não vou falar o nome porque eu não pedi autorização para eles para contar a história, né? Então não vou falar o nome. Se vocês estiverem assistindo aí o devocional e autorizarem, vocês escrevem aqui o nome. E aí eles são de Sorocaba, foram para Ubatuba e saíram de Ubatuba e vieram aqui na minha cidade só para dar umas 2 horas de Ubatuba até a minha cidade, umas 2 horas e 40, eles gastaram 2 horas e 40. Vieram aqui só para estar aqui no culto com a gente, eu fui lá almoçar com eles. Foi um prazer, por sinal. E ela me contando justamente isso, né? Essa irmã, ela era engenheira civil e ganhava muito bem. Mas ela estava notando que aquilo não estava certo. A filha dela estava jogada, estava na mão de outros. Aquilo não estava certo. E aí ela me contando também, né, pastor, puxa, como que as suas pregações, o que você tem falado nos ajudou demais a ter força para manter isso, enfim, né? Para essas mudanças que são mudanças radicais. E isso, na realidade, ela já tinha feito há muito tempo, né? Mesmo antes de me conhecer aqui na internet. Mas, enfim, ela estava me contando isso, né? Como que essas pregações ajudam a gente a manter esse nosso compromisso, enfim. Mas está vendo? Lá aquele momento de crise dela, ela optou pelo caminho correto. Ela falou, eu vou deixar meu filho, eu tive filho para quê? Para deixar na mão dos outros? É o que a gente pensa, né? Enfim, e ela optou por esse caminho. Mas eu estava conversando com eles, né, falando sobre isso. Nas igrejas não se fala sobre isso. Praticamente não se fala. Mesmo porque às vezes a pastora está na carreira dela e os filhos dela estão largados em algum lugar, né? Então é necessário que se ensine isso. Que se ensine, que se mostre o valor disso. Para que daí então as pessoas tenham uma atitude de amor. Mas está vendo como tudo começa aqui no entendimento? É o que Paulo está falando. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Portanto, qual que é o segredo do casamento, da família, de uma vida que vale a pena? É o amor. O segredo de uma vida que vale a pena é o amor. Lembra que a lei se resume no amor, amar a Deus e o próximo? Então não há outro tipo de vida que vale a pena a não ser a vida do amor. Mas o que é o amor? Você precisa crescer em conhecimento. Você precisa crescer em percepção. O amor precisa se desenvolver. Então, essa ideia de achar que o amor é uma coisa sentimental, que a gente associa muito isso, né? A paixão lá de Hollywood, a coisas assim muito emocionais. E aqui, olha como que Paulo lida com o amor. Que o amor aumente em conhecimento. Ele não fala que o amor aumente em sensações, porque tem muitas pessoas que têm muitas sensações por seus filhos, mas muito pouco amor na prática. Então, o amor de verdade, para ele se desenvolver, é necessário conhecimento. Conhecimento. Então, leia a Bíblia, ouça pregações bíblicas, desenvolva-se. Se você quiser ter uma vida que vale a pena, um casamento melhor, desenvolva, cresça no conhecimento e aí o seu amor vai aumentar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por mais uma semana que começa, que a graça do Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe mais e mais em mais uma semana e que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Amém. Só mais uma coisinha, né? Essa irmã, eu não estou falando o nome dela aqui, não pedi para ela autorização para falar, né? Porque ela foi embora, né? Mas enfim, irmã, se você autorizar, você escreve o seu nome aqui. E ela me contando, né? Como que ela fez todos os meus cursos e o mais importante foi a culpa é do meu corpo, ela disse. Tomava remédios
E, enfim, e eu estava explicando para ela, né? Justamente porque um dos motivos principais da gente ter feito o curso é que tem palavras que se consideram sensíveis. É muita palavra. E geralmente, é, enfim, é difícil. E boicotam, limitam, às vezes bloqueia mesmo o vídeo e às vezes limita. E aí, ao limitar, não impulsiona o vídeo, né? Esse foi um dos motivos, então, que a gente nos levou a fazer esses cursos. Um dos meus cursos, o Criação de Filhos, por exemplo, um pastor nosso, ele falando de alguns assuntos que eu falo ali no curso, ele perdeu um canal dele. Para você ter noção como que é difícil, né? E a gente, enfim, e ela contando, né, como que esse curso eu falo sobre depressão, ansiedade, psicologia, contando que esse foi o mais importante, como que, assim, ajudou mesmo a mudar a vida dela. E, enfim, então a gente fica muito feliz com isso, né? Que o nosso trabalho está ajudando tantas pessoas e os 4 cursos, sem exceção, os 4 já tive dificuldades aqui, né? Foi por isso que a gente fez. Os assuntos abordados ali não são possíveis de serem abordados aqui. Algumas coisas a gente até consegue, mas infelizmente não. Então, esse é um dos motivos aí também da gente ter os cursos. E se você puder, adquira. Os links estão aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.